Olá, seja bem-vindo ao Bebê Cuido Bem. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro salto de desenvolvimento, aquele que vem por volta de 3 meses. Fica aqui comigo e saiba mais. Muito se fala sobre o salto de desenvolvimento. A verdade é que pouco se sabe. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descobrindo que há uma variação grande no desenvolvimento das crianças. Mas algumas características fazem parte aí da rotina da maioria das mães. Então hoje eu vou deixar 10 características que fazem parte dessa fase, que acontece ali por volta de 3 meses, logo após a criança sair da estrogestação. Vocês lembram o que é estrogestação, né? Aquele período onde a criança fica ali ainda adaptando ao mundo fora do útero. Ela precisa de alguns cuidados que vão remetê-la ao útero e a gente falou bastante sobre isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, caso não tenha assistido ainda, tá bom? Então vamos lá para as 10 características que fazem parte dessa fase. Então vamos lá para as 10 características que fazem parte dessa fase. Essa é a fase oral. O bebê coloca mais a mãozinha na boca, ele vai começar a descobrir que ele pode sugar e ele gosta muito disso. Na verdade, até os 3 meses, ele suga mais por instinto, né? Sem aquele conhecimento de que é a sucção. E aí nessa fase ele começa a descobrir a mãozinha, a chupeta, ou o que você colocar para ele descobrir, para ele sugar. Então ele começa a ter esse interesse de levar as coisas na boca. Isso é importante que você deixe o bebê livre para levar na boca. A fase oral vai fazer parte desse pulo do crescimento. Vamos lá para a segunda característica. Ele ouve melhor. Converse com o seu bebê nessa fase. Ele começa já a entender um pouco mais da sua felicidade, da sua expressão, músicas. Então o bebê ouve mais nessa fase e é importante você ter essa interação com ele. Terceiro, ele já enxerga um pouco mais colorido. E aí ele já se distrai mais facilmente. Então é a fase de colocar um mobile para que ele possa ver girando, ver aquelas cores. Engraçado que nessa fase, gente, o bebê ele se distrai inclusive com telas. Vocês já viram alguns videozinhos de bebês nessa fase que a mãe coloca o telefone assim e ele já começa a ficar bem atento? É porque ele está começando a ter uma visão um pouco mais perfeita e as cores vão atrair bastante ele nessa fase. Nessa fase, os bebês mexem muito as perninhas. Daí a pouco eles vão começar a descobrir o pezinho. É uma delícia de se ver. Ô, gente, olha que curiosidade. O bebê até 3 meses, normalmente não sai uma lágrima. Vocês já viram o bebê chorar e assim, descer lágrima? Não é comum. Mas a partir de 3 meses, é uma das características do salto de crescimento dos 3 meses. Eles começam realmente a expressar com o choro e aí sim sai lágrimas. Interessante, né? O bebê começa a balbuciar suas primeiras palavrinhas. Ai, que delícia de fase! Ele começa a fazer aqueles barulhinhos com a boca. Na verdade, ele tá brincando. E aí, uma dica que eu dou para as mamães é não confunda esse barulhinho que eles fazem nessa fase com choro. Às vezes o bebê ele desperta à noite, inclusive ele começa a fazer aqueles barulhinhos, sabe? E aí você precisa deixá-lo brincar, tá? E não ir lá e pegar ele no primeiro barulhinho que ele faz com a boca, porque isso faz parte desse primeiro salto de desenvolvimento. Nós sabemos que os bebês recém-nascidos dormem por muito tempo. E aí, no decorrer da vida, nós vamos perdendo um pouco dessa necessidade de sono. E por volta dos 3 meses, cai um pouquinho. Então, é normal que o seu bebê durma um pouco menos a partir dessa fase. E aí, é interessante que nesses 3 meses, você comece a estipular ainda mais a rotina do sono e que você estipule e estimule as sonecas, tá? Como sonecas mesmo, com período máximo de 3 horas. E aí tem várias dicas sobre sono, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem também as dicas sobre sono do bebê. É uma graça quando eles começam a querer ver o mundo, a levantar seu pescocinho. Ô, gente, que delícia, é tanto suspiro que a gente dá quando a gente vê isso. É porque a criança tá mais firme, o pescocinho tá mais firme e eles começam a querer levantar. Se você colocar ele de bruços, você vai perceber isso muito facilmente. Ele não vai mais ficar com aquele pescocinho durinho, ele vai começar a querer levantar seu tronco para ver o mundo, para brincar. É uma delícia e é bem importante que você estimule isso na sua criança.